Olá, graça e paz, vamos orar. Eu já orei pela sua família na madrugada, tá? Sua família já está coberta pelo manto sagrado da graça, da misericórdia. Meus amados, Deus promete chegar na sua vida a justiça dele. Você que ainda não confessou e nem recebeu Jesus como Salvador, receba a justiça dele. Você que já confessou e recebeu, está vivendo um momento difícil na vida, receba a justiça dele, tá bom? A justiça de Deus, o efeito, aqui está escrito em Isaías, disse: o efeito da justiça será paz. É a operação da justiça, repouso e segurança. A justiça habita no campo fértil. Receba a justiça de Deus na sua vida, com a habitação, com a vida fértil de saúde, paz, sossego. Receba a justiça de Deus operando, trazendo paz na sua família, trazendo segurança. Receba a justiça de Deus. 700 anos antes da vinda da justiça de Deus, ele falou pela boca do profeta Isaías, Isaías 46:13, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Deus promete, ele está avisando que anos daqui, mais ou menos, na época, 700 anos, ele ia mandar a justiça dele. Lá no Romanos 3, no 25, está escrito: ao qual Deus propôs, aliás, no 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que creem, para todos os que creem. A justiça de Deus, ela se manifesta na nossa vida quando nós passamos a crer somente em Jesus. Se eu creio em Jesus, na Aparecida, na Maria das Graças, no José, no Chico, no Otônio, no Pedro, eu não participo da justiça de Deus. A justiça de Deus é para aqueles que creem só em Jesus. Está escrito assim, e isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus. Não diz pela fé em Maria, José, Aparecida, não. Pela fé em Jesus. No 25, ao qual Deus propôs. Quem foi que Deus propôs para ir para uma cruz? Foi a Maria, Graça, Pedro, Antônio, Aparecida? Foi Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos para ser Deus. Ou seja, a justiça de Deus é pela fé em Jesus, porque Deus propôs Jesus para ir para uma cruz, para remover nossos pecados, pagar pelos nossos pecados, quando nós estávamos pecando e Deus pacientemente assistindo. De 94 para trás, que eu tinha o maior prazer em pecar, Deus estava pacientemente assistindo. Aí, pela graça, Ele me atraiu, me deu uma fé em Jesus, eu tive meus pecados removidos, perdoados, aí eu comecei a lutar para não pecar. O pecado que me dava prazer, ele me dá nojo. O que é isso? É a justiça de Deus, meu amado. No 26, para demonstração da sua justiça, é neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja,
há mais ou menos 2000 anos, Jesus estava na cruz, naquela época, pagando pelos nossos pecados, pelos teus pecados de hoje, do tempo presente. Portanto, se você ainda está nessa ingenuidade, você ainda está nessa de ter fé em Maria, José, a Pedro, em Jesus, você não participa da justiça de Deus. Lembra que a justiça de Deus habita no campo fértil? E quem recusa a justiça de Deus e o juízo habita no deserto. Qual que é o juiz? O juiz de Deus. O juiz de Deus é a ira de Deus, a vingança de Deus contra os que recusam Jesus. Eles habitam em doença, morte prematura, desgraça, filhos e filhas leves, homossexuais, bebida, drogas. Eles são o juiz de Deus. Mas aqueles que recebem a justiça de Deus, eles habitam num campo fértil, fértil de salvação, de paz, de proteção, de cura, de bênção, abençoado seus filhos e filhas, salvação, morar eternamente com Deus no céu. Isso é a morada da justiça. Portanto, meu amado, peça ajuda a Deus para que o mesmo te conduza a ser um participante da justiça de Deus, de novo, que é pela fé em Maria, não em Jesus. Assim disse o Espírito Santo. Bendito e soberano Deus, eu estava no mundo das trevas, como milhões de hoje pessoas que são evangélicas. Nós estávamos nas trevas absolutas, quando você foi lá e tirou nossa vida da sujeira do engano, da idolatria, da religião, das drogas, das bebidas. Muitos que hoje pregam mataram gente, roubaram, se prostituíram, mas você, Pai, fez cair sobre Jesus nossos pecados. Você nos conduziu para participar da justiça de Deus. Visita, meu Pai, os lares, principalmente nossos familiares, irmãos e irmãs, pais e mães, filhos e filhas, sobrinhos, tios, que estão lá recusando a justiça de Deus e pagando um preço caro, Deus, de enfermidade, e tem um inferno esperando eles. Deus, tem misericórdia deles. Visita os lares com cura. Eu repreendo todo espírito de enfermidade no corpo desse homem, dessa mulher, aquele homem que está passando uma prova, já vive a justiça de Deus, aquela mulher já tem a justiça, mas vive uma prova de enfermidade. Eu mando agora o Salmo 107, versículo 20. Enviou o Senhor uma palavra curou sobre aquele que é mortal. Eu oro em nome de Jesus.